Mas vamos lá, galerinha. Vamos começar esse bate-papo. Agora eu fiquei feliz, vi Fabi, Patrick aí. Pode manter essas câmeras ligadas aí, nada de desligar a câmera, porque hoje a nossa convidada especialíssima aí é a Nathalie Bispo, nossa ex-aluna aí, da mesma turma que essas duas feras que estão na câmera, aí a Fabi e o Patrick também, que vieram aqui dar uma super força pra gente. E queria agradecer a presença de vocês aí, todo mundo que está aqui, a Fernanda, a Lari, a Maria Analisa, que são da nossa turma aí de GEP, a Lari, que é da nossa turma de gestão de comunicação de mídias digitais, a galera aí que eu estou tendo a honra de compartilhar conteúdo, o Patrick e a Fabi que se formaram, a Tayane de Jesus que está aí com a gente. Eu queria agradecer vocês a presença aí. Hoje a gente está aqui falando com a Nathalie Bispo, super fera aí, que estudou com a gente na turma aí que se formou esse ano, né? Esse ano. Então a gente está cheio de coisas para conversar e falar um pouquinho sobre a carreira da Nathalie, um pouquinho sobre o trabalho da Nathalie. E a gente vai acabar batendo um papo também sobre os nossos futuros convidados aí, que vai ser a Fabi aí, né? O Patrick, para falar da história deles. E a gente vai começar a falar da Nathalie. A ideia desse nosso bate-papo, pessoal, para quem está chegando, é uma ideia da gente mostrar um pouco do que acontece na pós-graduação, né, um pouco dos conteúdos que a gente trabalha na pós-graduação e de que forma isso ajudou na carreira, né, de ex-alunos nossos, que hoje são colegas da gente de trabalho, e saber como é que está essa carreira deles hoje, né, como é que isso funcionou. E hoje a gente começa essa série de bate-papos aí com a Nathalie Bispo, né, que trabalha no iFood, se formou na turma desse ano de marketing digital e e-commerce. Espera que eu vou achar, adentrar alguém que está me chamando aqui. Ah, já foi, né? Já entrou. Já foi. Então hoje a gente vai bater um papo com a Nathalie Bispo aí, conhecer um pouquinho mais da história dela. Queria te dar as boas-vindas, Nathalie. Obrigado por estar Obrigada. aí com a gente. Valeu pela força. Né? E como a gente já é de praxe, né? Vamos saber, conhecer um pouquinho mais sobre a tua carreira, né? Um pouquinho mais sobre a tua história aí. Conta pra gente um pouquinho aí. Bom, primeiro gostaria de agradecer pela oportunidade, né, pela presença de todos vocês também. Falando um pouco sobre mim, eu tenho algum tempo de experiência na área de marketing de conteúdo, mas não só marketing, como comunicação também, né? Tudo relacionado à escrita. E faz mais ou menos uns 10 anos que eu faço isso. E quando eu falo eu faço, é porque antes eu fazia como hobby, não como trabalho, né? Profissionalmente, tem aproximadamente uns 8 anos que eu trabalho com escrita, né? Com comunicação. E há um ano, na verdade, faz mais tempo, mas há um ano eu trabalho no iFood, vem sendo o maior desafio aí relacionado à carreira de UX, mais voltada à experiência com palavras, né? E hoje eu vou dividir um pouco mais sobre qual está sendo este momento atual aí. Legal, Nathalie. E é interessante, né, quando a gente fala em UX, a gente tem hoje profissionais aqui, Nathalie, de várias áreas. Tem alunos dos cursos de gestão de pessoas, de gestão de comunicação em mídias digitais, que é um curso novo lá com a gente. Né? Tem alguns docentes, chegou a professora Paula também aí. Né? As pessoas às vezes não ouvem muito falar do UX, User Experience, experiência do usuário. O que é a profissão de User Experience? Como funciona essa profissão? Conta um pouquinho para gente. Claro. Primeiro que você precisa ter conhecimentos em várias áreas humanas, né? Não só, na verdade, ali a experiência que você vê, né? A gente costuma lidar com vários tipos de produtos, não só relacionado ao digital, né? Hoje, especificamente, a gente vai falar muito disso, porque eu trabalho na área digital, né? Em construções de experiências digitais. Mas um user experience pode se aplicar a tudo, pode se aplicar a produtos, né? Então, como você usa a sua garrafinha, isso muito provavelmente a solução para uma melhor garrafinha foi pensada por um profissional da experiência do usuário. Então, você começa a construir ali o seu conhecimento baseado em vários tipos de conhecimento. Então, modelo mental de usuário, até história, antropologia, a gente fleta muito com esse tipo de disciplina. Então, você precisa se concentrar aí
em várias coisas voltadas ao humano, né? E principalmente o user experience, que fala necessariamente das soluções com o humano centrado, né? Com o usuário centrado. A gente tem vários tipos de modalidade de user experience, e aí aqui eu trabalho necessariamente tem a ver com o foco no usuário, né? Nas pessoas que vão utilizar. Então, você pode projetar soluções para pessoas, né? E não para empresas, como, por exemplo, existe pessoas que projetam soluções para empresa, projeta soluções para outros designers, né? Para outros especialistas em user experience. Então, tem uma série de disciplinas envolvidas aí. E as pessoas têm curiosidade, Nathalie, e às vezes é até um pensamento equivocado de achar que, user experience, tá, vou ficar olhando o usuário ali, vou ver que ele pegaria aquilo melhor se tivesse uma alça. E não é, existe uma série de técnicas, uma série de métodos, que não é simplesmente olhar, achei que aquilo seria mais legal daquela forma. Existe todo um momento, sério, você estava até falando que você gosta daquele momento da ideação, né, de sequenciar a jornada. Fala um pouquinho disso pra gente aí. Sim, você precisa ter um conhecimento em várias disciplinas, como eu falei. Eu acho que a que a gente mais usa está relacionada ao comportamento, né? A pesquisa também, a gente usa muito pesquisa no dia a dia, pesquisas que servem para interpretar coisas que estão acontecendo no momento. Então, voltando para um contexto digital, né, que é no qual eu estou inserida, a gente tem pesquisa para identificar problemas do produto. Então, sei lá, falando de forma bem superficial, existe o aplicativo do iFood, que todo mundo conhece, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas, que você usa para pedir a sua comida. Então, lá no aplicativo existem seções diferentes, né? A seção que é o cardápio que você usa para escolher aquilo que você quer comer. E imagina a situação que numa parte do cardápio as pessoas não entram, elas não clicam, ou elas clicam, entram para ver mais detalhes e não efetiva a compra. Então a gente faz pesquisa para entender o porquê que aquele usuário não efetiva a compra, o que está acontecendo ali naquele pedacinho do aplicativo que não está sendo útil para a pessoa, né? Então existe um problema que do aplicativo em si, ou seja, da ferramenta, ela não está funcionando muito bem no seu celular, ou né, algum motivo mais técnico, ou existe um motivo em você, né, no quão aquilo é útil para você, né? Tá muito caro, isso não é atrativo para mim, então a gente pesquisa bastante nesse sentido, né, de coisas que estão acontecendo, mas coisas futuras também, né? Então, como que a gente pode ampliar o leque de serviços ali, né, para os usuários do iFood? Como que a gente pode pensar em ideias inovadoras, trazer coisas que as pessoas nem imaginavam que a gente poderia fazer por elas, do tipo, a gente tem muito essa questão com VA, né? VA, VR, que são os vales alimentação e refeição. O iFood pensou na solução que as pessoas podem usar o vale alimentação ou refeição como elas quiserem, inclusive dentro do app do iFood. Então, é algo que as pessoas não estavam esperando, mas tudo começa pelo trabalho do user experience, que vai pensar ali o que a gente pode trazer de diferente, né? E essa experiência do usuário você vai captando, Nathalie, a jornada, né? Desde quando ele descobre a marca, desde quando ele vem conhecendo. Então, eu imagino que isso deve desde as cores de um botão, né? Às vezes a cor de um botão, a posição de um botão, a sequência de ações. E é isso tudo você vai pesquisando o comportamento da pessoa ali no aplicativo, vai mapeando isso? Exatamente. E aí, isso quando já existe uma solução, né? Na verdade, o aplicativo é a última etapa de um trabalho muito extenso. Então, nem tudo termina no aplicativo, né? E aí, puxando um pouco a sardinha para o que eu faço no dia a dia, eu trabalho com palavras, né? Com experiências textuais. E às vezes eu não escrevo uma linha de texto. O meu trabalho é explicar. Quando as pessoas me perguntam o que você faz, o meu trabalho é explicar. Tem semanas que eu não escrevo nada, que eu não preciso escrever uma linha de texto. Mas muitas pessoas são responsáveis
por um produto, né? Muitas pessoas são responsáveis pelo app do iFood. Só que acima disso, cada pessoa é responsável por um pedacinho do aplicativo. Então, o cardápio, uma equipe inteira de pessoas olha para ele, né? E quando eu falo, meu trabalho é explicar, às vezes eu não escrevo nada, é porque todas essas pessoas da equipe, elas falam de um jeito, né? Cada pessoa tem uma visão de mundo, vai entender o usuário do seu jeito, né? Vai trazer a sua bagagem ali para refletir, né, naquela experiência. E o meu trabalho é traduzir o pensamento de todo mundo para tornar algo comum, né? Então, desde uma criança até uma pessoa idosa, tem que ser capaz de usar aquele produto, tem que ver utilidade no produto. Então, basicamente é isso que eu faço no dia a dia, tentar traduzir numa linguagem comum, né, que faça sentido para as pessoas aquilo que está acontecendo. E é incrível a interface que você faz entre... o UX, ele tem essa mágica, né, de fazer a interface entre o homem e a máquina. De que forma essa comunicação homem-máquina ela fica mais facilitada? E eu imagino que isso toma uma dimensão muito maior, né, quando se fala desse contexto onde você está, onde teve esse up muito rápido, né? E se falando do lugar onde você está, né? A gente fica imaginando, nós meros mortais ficamos imaginando como deve ser o clima, assim, numa empresa, uma tech como o iFood, né? Como é que a experiência do usuário é um pilar, né? Você entender como o usuário aceita, como o usuário vê, como o usuário opera, eu acho que é um dos pilares do iFood. E como é que é essa experiência de você estar no meio ali daquela galera, aquela tech, as coisas, imagino que é muito corrida, né? Como é que é isso, Nath? Você aprende uma coisa nova o tempo inteiro, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui desse jeito, assim, eu acho que quando você entra numa conversa, você nunca sai do mesmo jeito. Eu sempre tive essa percepção, assim, de que você nunca sai. Talvez seja para não fazer aquilo que a pessoa está te falando. O modelo do que não ser, não quero fazer essas coisas, não quero. Acho que tudo que você falou foi besteira. E então eu sempre tive essa percepção. E quando eu entrei no iFood, eu encontrei um monte de gente que é igual a mim. Sim, essa é uma característica muito forte de lá. As pessoas são muito receptivas. Não, pelo menos eu não sinto ali no meu pedacinho, né, na minha fazendinha, a gente trabalha de forma muito horizontal, assim, não tem a questão de hierarquia e tudo mais. Você tem uma boa ideia, ela vai para frente muito rápido, né? A gente tem a oportunidade de testar e uma autonomia muito grande. Então, só que toda autonomia vem com responsabilidade. Então, você tem que estar, você está rodeado de pessoas muito boas. A gente tem um time muito bom, assim, consegue colocar coisas muito importantes no ar. E é uma responsabilidade muito grande. Então, se eu tivesse que resumir, assim, eu traria todos esses adjetivos, né? O trabalho horizontal, a questão de só gente muito boa mesmo, e a autonomia que você tem, né? A autonomia que você tem para tomar as decisões. E essa dúvida que fica, Nathalie, que o profissional de experiência do usuário, como você falou aí, foi muito legal, o seu trabalho é entender a relação e a experiência desse usuário com a interface, né, com aquele aplicativo ou com aquela função. Enquanto profissional de experiência do usuário, a sua experiência do usuário, às vezes, ela se confunde com o do usuário geral, e isso é necessário ou isso é acidental? Às vezes, a sua experiência influencia no design que você cria ali para aquele usuário. Aí a gente vai ter que separar um pouco mais, né, do meu eu com o que eu faço. No meu caso é muito fácil porque eu não trabalho com um app que todo mundo vê, né? Eu trabalho com entregadores, então meu público é diferente e eu não uso o aplicativo deles, né? No caso, não para eles é uma ferramenta de trabalho, então só aí já muda completamente de figura, né? Eu não confundo aquilo que eu faria, o meu eu como usuário, ali nesse aplicativo, né? Mas falando de iFood, assim, a gente tem inclusive é um pilar da empresa, né? Que chama Eat Your Own Dog Food, que traduzindo, tipo, coma sua comida de cachorro, use o aplicativo e você mesmo vai ali
trazer soluções de como melhorar. Então, a gente tem um canal, né? Lá dentro a gente usa o Slack, que é um mensageiro muito conhecido mundialmente. E a gente tem canais só de falar de problemas, de coisas que poderiam melhorar, de ideias malucas que você tem sobre qualquer coisa. Então, eu acho que o iFood tinha que criar a entrega de drone. O pessoal colocou lá, eu acho que o iFood deveria fazer tal coisa. Então, nesse sentido, a gente usa, a gente consome, a maioria dos profissionais é usuário do aplicativo e traz a experiência deles como usuário também, né, como usuários, ali para esse momento de troca, né, para testar soluções e produtos interessantes. E aí, voltando para a questão de como é essa separação, né, como design, a gente tem o nosso processo, né, de criação de produto, então tem um processo de design thinking muito famoso, que inclusive, eu acho que ele foi desenvolvido em Harvard, que a gente usa muito, né, que tem aquelas etapas de empatia, né, de interação, enfim, que você usa para começar a criar uma solução do zero. E a empatia é um processo para a gente, né? Que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E a gente vai um pouco além. Então, lá dentro, a gente se provoca demais, no sentido de, cara, o lugar do outro já está ocupado. Você não é capaz de viver as mesmas experiências que a outra pessoa, de ter a bagagem que ela tem, né? Esse lugar já está ocupado. O que você precisa é ouvir o que a pessoa precisa, o que ela quer. Né? Se é o seu usuário e ele está no centro, o porquê de você não escuta aquilo que ele quer, ao invés de tentar fazer esse exercício de se colocar no lugar dele. Então, a nossa provocação é essa, para separar o nós, como usuários, do que de fato é o usuário. Né? Que de fato. Então, a gente tenta se anular, né? A gente tenta tirar as nossas vestes e trazer a pessoa que de fato é o nosso cliente, né, nosso usuário, para essas discussões, sem necessariamente ter que envolver esse exercício de empatia, porque isso tudo na prática não se aplica. A gente não consegue ser empático 100% porque a gente ocupa outro lugar, a gente tem a nossa história, enfim, existem outros fatores aí. Então, a parada real é a alteridade, né? Se chama alteridade, esse processo de você ouvir o que a pessoa precisa e considerar isso na sua solução. E escutar de verdade, né? Não só ouvir. Exatamente. Né? Isso que você falou é genial, porque você conseguiu dar um termo para uma coisa que a gente sempre tenta falar nas aulas, que a empatia, às vezes, ela é confundida com sentar na cadeira do cliente. Não é escutar, né? E essa tua frase foi maravilhosa. Vou usar a licença poética dela nas minhas aulas futuras, com certeza. Este lugar já está ocupado. Isso é fantástico, porque a gente vem... Todo mundo, quando vai fazer uma pesquisa de marketing, é aquela coisa, né, de senhor pesquisado, o que o senhor está sentindo? E aí você acha que só de perguntar isso, você sentou no lugar dele... Já se isenta, né? Mas isso é muito comum, inclusive é até um jargão, assim, eu costumo fazer piada com isso, porque todo design se intitula empático, né? Justamente porque, igual eu falei, nossos processos... A empatia é um processo, né? Na nossa rotina, a empatia é um processo, tá lá, processo de empatia. A gente tem um mapa de empatia, que a gente usa aquele mapa que a gente identifica o que o usuário sente, o que ele pensa, o que ele faz. Então, isso é um processo para a gente. Mas não essa adianta frase foi sensacional. Virar e falar, eu sou empático. É tipo essa brincadeira que a gente faz na entrevista, qual que é o seu maior defeito? Eu sou muito perfeccionista. É a mesma coisa. Tipo, a empatia para a gente é um processo. Então, a gente tem que evoluir essa discussão. Só a empatia não importa, não interessa mais. A gente precisa ir para o próximo nível. Mas essa tua frase foi genial, cara. Aquele lugar já está ocupado. Essa frase tem uma profundidade que, se você for analisar nós profissionais de marketing, é um vício nosso achar que a gente consegue se colocar no lugar daquela pessoa, né? E não consegue. A própria criação da buyer persona, você cria aquela pessoa, você vê o dia a dia dela,
Isso tem que ser muito bem repensado. Importante, que você não me perguntou, mas já que você citou, já vou trazer outra provocação relacionada a isso também, a questão da persona. Quando eu entrei no iFood, né, era algo que eu tinha muito comigo, não, porque a gente precisa respeitar as personas dizem muito sobre o seu negócio, sobre isso. E quando você lida com algumas situações, você passa a enxergar as personas, por exemplo, como algo que não se aplica, pelo menos a realidade do seu usuário no centro não se aplica, porque o negócio, a persona está muito distante da realidade. Porque quando você está inserido no contexto de marketing, por exemplo, falando de forma superficial, você considera que 80% das vendas é um sucesso. Se o seu produto vendeu 80% que está no estoque, você comemora de uma forma excepcional, você conseguiu quase 100%, isso é excelente. Só que para a gente, no contexto de design, se 80% dos usuários conseguiu usar aquilo que a gente coloca no ar, a gente se pergunta, e os outros 20%? Tipo, é a pessoa que pagou pelo produto, mas ela não consegue usar, então... entende como a métrica é diferente? E aí você vai olhar para as personas e ver que aquela persona tá desenhada, que ela é muito bonita, ela faz isso, ela tem tantos anos, ela é assim, e na realidade ela não consegue usar o seu produto, o produto que ela comprou. Então aí é outra evolução aí, que depois eu me aprofundo mais nisso. O conceito de buyer persona, ele acabou sendo muito banalizado pela forma como ele porque acaba fazendo exatamente o que os profissionais de UX fogem disso, que é generalizar o público, né? E não tem como você generalizar, você consegue criar alguns padrões, até pelas metodologias que você usa, mas não dá para você colocar todo mundo dentro daquela pessoa do André, né? A persona do André é o cara que acorda e tal. Talvez tenha que se criar infinitas buyer personas, ou se criar padrões de comportamento, ou como você falou, olhar o habitat, olhar o dia a dia, olhar os erros e acertos dele. E como você falou, a gente fala de 20%, tá legal, só um sucesso de 80%. Numa cidade como Guarulhos, por exemplo, de 1.300.000 habitantes, 20% são quase 300 mil pessoas. Exato, então, você não tá agradando... os dados mentem, o pessoal fala os dados não mentem, mentem sim, dependendo do viés que você coloca, eles mentem demais. Você não está atendendo quase 300 mil pessoas, né? Então é importante se pensar nisso sim, e acho que essa coisa do profissional de UX é fundamental. Acho que a questão de buyer persona ela tem que ser repensada, acho que ela não pode ser feita no achômetro. É uma coisa que a gente falava muito em aula. Óbvio que na academia você não consegue ter o tempo, né, de entrevistar, de sentir, mas é muito importante escutar o cliente, né? Aquela velha perguntinha, né, de volta àquele momento em que você decidiu que ia comprar, o que estava passando na tua cabeça, né? Você entender esse momento da necessidade do cliente. Será que o iFood, eu consigo abrir ele rápido, mesmo se eu estiver na rua, com uma conexão ruim, que é a conexão padrão do brasileiro? Né? Então, vocês devem ter se debruçado meses para que, mesmo sendo um aplicativo robusto, ele funcionasse com conexões baixas, né? Então, imagino que isso tenha sido um baita desafio para vocês, né? Exato, e só trazendo um pouco da solução também, né? Porque eu só joguei a polêmica e não dei a solução. Hoje a gente trabalha com arquétipos, né? E esses arquétipos eles expiram com o tempo. Então, conforme entra uma nova leva de pessoas, conforme novos usuários chegam ali, você precisa repensar isso. Então, é a maneira mais justa que a gente encontra para representar, né? Para dar o que a pessoa pediu. Né? Então, um exemplo, a gente está vivendo uma pandemia, né? E falando especificamente do meu contexto ali no iFood para entregadores, a gente teve uma leva grande de pessoas que começaram a entregar com aplicativos, né? Então, o que a gente tinha construído de arquétipo no começo da pandemia, ou antes, já não vale mais agora, né? A gente já tem um outro perfil de pessoas que entraram para a plataforma por outros motivos, perdeu emprego, ou se sente mais seguro não tendo tanto contato com pessoas, né? Tá ali livre na rua e decidiu fazer entregas. Então, a gente tem arquétipos novos, mas a ideia que fica aqui é renovar esse material, né?
Sua persona não precisa ser a mesma para sempre, lá desde a fundação da sua empresa, do seu negócio, e também não precisa ser essa coisa engessada, porque provavelmente ela não está representando aquilo que o seu usuário realmente é. E para a galera de marketing que assiste a gente, Nathalie, só para a gente criar uma definição, onde que a gente deixou, né, que é aquela velha definição que a gente tem lá do arquétipo e da buyer persona. Então, onde a gente deixou de ser buyer persona, deu um passinho à frente e virou arquétipo. Como isso funciona no iFood? Como que ele deu esse passo? Né? Ele deixou de ser a buyer persona, que é aquele o que ele pensa, o que ele faz, que é o mapinha, e onde ele chegou no arquétipo. Tá, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas eu vou responder mais ou menos. A buyer persona, ela o que é? E a gente entende que esse processo de compreensão da realidade da pessoa, e não como se eu estivesse no lugar dela, eu acredito que isso hoje é o que diferencia basicamente a construção de um arquétipo para de uma buyer persona, né? Onde a gente realmente deixa, usando a tua frase de novo, fantástica, a gente deixa de querer sentar no lugar da pessoa, porque aquele lugar está ocupado, e começa a ouvir essa pessoa. Seria isso? Tem algo mais? Como é que você... A gente enxerga hoje, falando de novo, contexto de entregadores, os arquétipos nada mais são do que grupos de pessoas com o mesmo interesse ou com o mesmo padrão de comportamento, né? A gente faz pesquisas constantes para entender, pesquisas tanto qualitativas quanto quantitativas também, né? Uma precisa da outra ali. Então, a gente conversa com algum grupo de entregador, né? Com um número limitado ali, 15 pessoas, 20 pessoas, para identificar quais são as histórias, as características dessas pessoas, por que elas se interessaram por ter essa profissão, né, de entregadora, o que elas fazem, como que elas descobriram, né, como que elas se interessaram por entrar para o aplicativo do iFood, não da Rappi, não do Uber Eats. Então, você começa fazendo essa pesquisa para levantar qual é esse perfil, e aí sim você leva para a base toda, né? A quantitativa vai te mostrar quem são as pessoas que se identificam com esse perfis que você mapeou, que você levantou. Então, a construção de arquétipo nada mais é do que agrupar, né, esses grupos de pessoas com o mesmo interesse, baseado no recorte da sua pesquisa. Isso é mais assertivo porque você consegue direcionar os seus esforços conforme os grupos de pessoa, só que isso inspira também, igual eu falei. O que a gente tinha de arquétipo no começo da pandemia mudou completamente. Então, a gente está olhando para um grupo de pessoas diferentes, que precisam de outras coisas, precisam de auxílio, auxílio financeiro, precisam de auxílio para proteger a saúde. Então, tem kit em gel, tem kit de máscara. Então, assim, muda completamente o seu leque de soluções, a forma como você fala e a forma como você enxerga a pessoa usando o seu produto também. Exatamente. Sensacional. Era exatamente isso que eu imaginava, porque você percebe, pessoal, é muito legal, Nathalie, eu estou pedindo esses detalhamentos, porque tem muita gente que não é exatamente da área de marketing, então é legal a gente explicar isso. Porque o conceito que a gente passa de buyer persona é exatamente o que ela falou, eu vou imaginar o André. Cara, você nunca vai conseguir imaginar o André, você vai conseguir imaginar, cara, aquelas pessoas que têm o mesmo comportamento, o mesmo convívio do que o André, que tem o mesmo padrão de vida que o André, né? Isso na academia, pessoal, é chamado, você já deve ter ouvido falar, de focus group. Né? Então, você cria um grupo focal. O que é um grupo focal? As pessoas que vivem naquela mesma realidade ou que fazem parte de um grupo, né? E você escuta, né? Como a Nath falou, cara, escuta de verdade o que aquela pessoa tem, os traumas que ela tem, as dificuldades. E outra frase que a Nath falou fenomenal, pessoal, é que a persona, o arquétipo, ela expira, e expira mesmo. Né? Hoje quando a Nath entrou no iFood, o perfil do entregador, de repente, era aquele carinha que, cara, o cara era motoboy e, cara, quero defender né, um a mais lá no iFood. Cara, e de repente virou o pai de família que, cara, trabalhava às vezes como
como assessor de administrativo numa empresa, de repente ele teve que pegar a moto dele e fazer entrega porque ele perdeu o emprego, né, cara? Então esse cara ele não entende nada de aplicativo, ele não entende nada de GPS, às vezes, não sabe. Exato. E aí aumenta a sua taxa de contato lá no atendimento, porque entrou um grupo de pessoas que nunca trabalhou com moto, com entrega na vida, e aí você começa a ter comportamentos diferentes no produto. Então, uma coisa leva a outra e explica também, né, a jornada desse usuário novo. E aí você imagina, né? E essa coisa do Inspira, Nathalie, foi muito legal, essa outra frase legal que você deixou, porque a gente tem que estar sempre atento. Não é porque eu forneço esse mesmo clipe de papel que vai ser sempre a mesma pessoa que vai usar ele. Esse público, ele muda, né? Surgem outras soluções, então eu acredito que o X ele tem que estar sempre ligado, né, no que está acontecendo. Tinha vez da gente estar em aula com a Nathalie, estava em orientação, eu lembro que ela falava, putz, André, dia de Big Brother lá, cara, eu tenho que parar tudo e ficar dando atenção, porque os pedidos sobem vertiginosamente e a gente tem que ficar lá, né, olhando se está tudo funcionando legal. Então, são aspectos que você não imagina que estão acontecendo enquanto você está confortável na sua telinha, né? E os profissionais de usabilidade, eles estão ali, sempre trabalhando por vocês, né? É incrível como isso funciona e funciona de uma maneira muito corrida. E conta também, Nathalie, para a gente aí, você acha que nisso tudo, toda essa tua experiência aí, você acha que a pós fez alguma diferença para você? Você acha que o conteúdo de lá foi legal? Teve alguma coisa que você lembrou na hora assim? Sim, você... várias. Conta alguma coisa aí para gente. Obviamente, a parte que mais me impactou, assim, foi a que eu estava com mais expectativa. Então, antes de eu decidir que eu precisava fazer uma pós-graduação, né, e falando minha jornada como usuária aí, o momento que eu identifiquei essa necessidade foi porque eu não tinha nenhuma graduação em marketing, né? Eu sou formada em letras, eu já tinha feito técnica, gestão de negócios, administrativa e tudo mais, né? Como formação formal mesmo, né? Acadêmica, mas eu nunca fiz nada voltado para marketing, mesmo tendo anos de trabalho em marketing. Então, tudo que eu sabia, eu aprendi na observação, eu aprendi com uma liderança ensinando. Eu não tinha validação de que aquilo que eu estava fazendo estava certo, né? Então, depois de uns anos, eu falei, cara, eu acho que já está na hora de eu ter essa certificação, né? De eu saber se eu estou no caminho certo. E aí, quando eu decidi isso, eu trabalhava com conteúdo. Eu sempre trabalhei produzindo conteúdo para tudo, assim, tudo, rede social, blog, tudo. Lápide de cemitério, brincadeira. Mas aí eu falei, cara, será que o que eu estou fazendo estou certo? Sobretudo, eu tinha muito essa carência de dados, né? Porque a gente trabalha com palavras e isso é meio mensurável. Na época eu achava que era, né? Hoje já descobri que não. Mas eu não tinha essa mensuração do que eu estava fazendo estava certo. E aí eu falei, vou estudar para ver se eu consigo uma luz para isso. E logo a minha primeira matéria foi sobre conteúdo com o Cássio. E aí eu falei, cara, é isso que eu faço. Beleza, fiquei encantada, porque eu tive a comprovação de que eu estava no caminho certo. Então, tudo que eu fazia de SEO era certo. Eu sabia repassar o conhecimento que eu tinha na prática, né? Eu sabia assimilar com o que estava sendo falado. Então, para mim foi assim, eu me deliciei demais e fiquei muito feliz por isso ser logo a primeira matéria, né? Que eu poderia me sentir mais segura, né? Porque um caminho de pós me deixou muito insegura, comecei a falar, talvez isso não seja para mim, né? Comecei a ficar me sabotando nesse sentido, mas eu fiquei feliz que começou por isso e eu já pude aplicar algumas coisas que eu já estava fazendo, né? Eu já pude aplicar na minha rotina de trabalho. Então, essa foi a matéria que mais me marcou nesse sentido. Já a matéria que eu mais uso hoje foi, eu acho que, eu não lembro o nome dela, mas a que a gente falava sobre Service Blueprint, é o que eu faço hoje muito. A gente aprendeu isso, eu não me recordo qual é o nome. Planejamento de marketing digital ou plataformas alternativas de comércio. Isso, eu faço muito isso.
a gente aprendeu também sobre mapa de empatia e tudo mais, e eu o tempo todo eu uso isso na vida real, né? Para construção de jornadas, para identificar ali, quando você vai fazer um aplicativo novo, e a gente faz isso muito Olha aí, mapa de empatia foi iFood, comigo. você precisa, exatamente, quando você vai fazer um aplicativo novo, antes você precisa mapear tudo que vai acontecer nele. E aí a gente faz a Service Blueprint para justamente entender quem são os nossos clientes, entender qual vai ser o serviço, né, que a gente vai oferecer ali e deixar a jornada registrada. Então a gente chama várias pessoas de negócios ou de áreas diferentes, né, área de negócio, de produto, de, sei lá, RH, de jurídico, a gente chama todo mundo para construir uma jornada única com a participação dessas pessoas. Então, quando você é de uma área diferente, você vai trazer e adicionar um pensamento completamente diferente ali para aquela jornada, né? Então, por isso, eu uso isso demais no meu dia a dia. Então, eu ressalto essas duas coisas aí para que eu lembro, assim, que está mais fresco. Né? Sensacional. E agora o momento hot tips, que é as dicas quentes aí, cara, no dia a dia da Nathalie aí como user experience, que ferramentas ela recomendaria para quem está querendo começar aí? Que tipos de ferramentas você usa no seu dia a dia para, de repente, gerenciar teus horários, né? Até para as atividades de Service Blueprint? Como é que a Nathalie usa? O que ela poderia dar dica? Ó, tem esse programinha grátis aqui, tem esse que é legal. O que você daria para essa galera que está aí? Eu vou, na verdade, você vai me odiar agora, mas eu não recomendo ferramenta nenhuma. Eu sou, Sensacional! eu sou, aliás, a mais. Eu evangelizo as pessoas nesse sentido que cara, imagina, eu vou fazer uma analogia aqui. Imagina, as ferramentas hoje em dia é tipo você ter o martelo e querer sair e bater em qualquer lugar, ao invés do prego, sabe? Tipo, você tem o martelo só porque você quer usar ele para bater na mesa, quebrar sua mesa, quebrar seu copo, quebrar seu prato. Então, assim, a gente tem que pensar na ferramenta para atender um problema que a gente está tendo naquele instante. Porque você pensar nisso vai te ajudar a entender qual é a ferramenta melhor para aquilo que você quer fazer. Então, antes da ferramenta, você tem que pensar em outras coisas, no que você precisa. Então, se a minha dificuldade é fazer gestão do tempo, aí eu vou começar a mapear o porquê que eu tenho essa dificuldade. Porque eu não consigo ter foco. Por que eu não consigo ter foco? E aí você vai voltando. E aí só depois você vai chegar na ferramenta que é mais acertada para você. Por quê? Porque existem muitas. Você não vai saber. Se você começar a pensar na ferramenta, você nunca vai ser capaz de se decidir. Então, a ferramenta é só um meio, é uma ferramenta, já diz, né? A própria ferramenta já deixa muito claro que é um meio. Então, não é nela que você vai pensar primeiro. Do mesmo jeito que a gente, como designer, a gente não pensa, eu acho que você precisa de um aplicativo. Quando a pessoa tem um problema, imagina na vida real, você chega para sua mãe e fala, ai, mãe, eu acho que eu tô doente, tô com febre aqui, tô quente. A sua mãe fala, eu acho que você precisa de um aplicativo. Então, aqui a analogia é essa. Você não chega com ferramenta lá, porque existem muitas. Você precisa focar naquilo que você precisa. Então, se eu preciso de gestão do tempo, por que eu preciso? E aí, eu preciso de gestão do tempo porque eu recebo... Várias pessoas me falam uma coisa e eu não consigo gravar tudo que as pessoas me falam. Beleza, então o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou começar a ser mais assertiva ali para as pessoas. Olha, me manda isso por tal ferramenta. Aí, beleza. Então, você vai ter uma ferramenta que as pessoas vão te mandar as demandas que elas precisam de você. Agora que eu já tenho essas demandas, aí eu vou usar outra ferramenta para tornar elas mais visível para mim ali no momento de trabalho. Então, assim, tudo depende, tá? Tudo necessidade depende. vai te trazendo as ferramentas, né? Exatamente. Isso que você falou também é uma sacada muito legal, porque às vezes você fala em Trello, o Trello, tá. Aí você vai, baixa o Trello e você vai procurar uma utilidade para o Trello. Mas não serve para você. Você pode baixar o Trello e eu, por exemplo, eu não me identifico com o Trello. Eu adoro usar qualquer coisa que tenha o Google Docs lá, o G Suite. Eu adoro o G Suite, eu adoro o PPT do G Suite, eu adoro o Word do G Suite lá, que é o
né? O editor de texto. É. Olha, me dando um PPT e um Word, eu faço qualquer coisa eu coloco lá, eu faço agenda, eu não preciso de Trello, eu não gosto de Trello, eu não uso. Então eu falo com as pessoas, o que você gosta? As pessoas ficam se matando, eu falo, gente, igual, portfólio, as pessoas me falam, onde eu coloco o meu portfólio? No PPT, o importante é o conteúdo, é a solução, é aquilo que você tem. Isso ninguém tira de você, o seu conteúdo, o que você sabe fazer. Ferramenta é um meio, você vai decidir qual é a melhor quando você precisar, né? Acabou. Então, eu quero estudar o X, eu quero começar do começo por X. Cara, vai lá, procura no Google, joga tudo no Word lá, os assuntos que você tem que estudar. Se isso funcionar para você, beleza. Eu quero algo mais sofisticado. Procura pelo Notion, procura. Aí você vai testando, mas o problema é aquilo que você precisa estar muito bem mapeado. A ferramenta é o último lugar. Primeiro é olhar para o espelho para depois para a janela, né? Exatamente. Legal. E você falou isso aí, é muito bacana quando você tocou na palavra portfólio, acho que é uma dúvida que as pessoas têm bastante. E a gente já vai encaminhando aqui para abrir para as perguntas também, que o pessoal deve estar querendo saber um pouco mais de você. Essa questão do portfólio, vem logo à cabeça mercado. Como é que está o mercado para profissionais de user experience, de UX hoje, Nathalie? Tá uma loucura, né? É um momento muito bom, a gente vive. E aí, só fazendo de novo essa bifurcação, aí, essa divisão, eu sou profissional de user experience voltado a conteúdo, né? A palavra. Então, eu sou content design. A outra, né? Content barra UX writer, né? Que é user experience writer, que é redatora da experiência do usuário. Então, assim, existem os dois mercados, né? Tem a galera que olha para construção de experiência generalista, então o UX design é ele quem de fato vai desenhar todos os elementos da interface, né? Ele que vai pensar o que vai ficar onde, né? O que você vai enxergar, né? Quem são as pessoas que têm que participar desse processo de criação, né? De uma nova solução. É essa pessoa que tem essa figura central. Mas dentro da área de UX existem as disciplinas, né, que eu falei. Então tem a pessoa que é caracterizada como UX Research, por exemplo, que é a pessoa que só vai pesquisar, só vai cuidar da parte de pesquisa de soluções, de usuários e tudo mais, né? Tem o UX Writer, que é o que eu faço, que só vai olhar ali, quer dizer, ele só vai olhar, não, na prática a gente acaba olhando para tudo, né? A experiência faz com que a gente, até a experiência com esses outros profissionais de outras disciplinas, faz que a gente tenha a gente adquira esse olhar mais generalista, né? Mas no dia a dia a gente tem um trabalho especialista. Então eu sou especialista em palavras. Então eu vou, uma vez que todo mundo já tenha definido ali o que é o visual, né? Quais ilustrações vai aparecer na sua tela, que cor que vai ser o aplicativo, ou o site, ou a interface, né? Existe um profissional que vai cuidar de cada pedacinho desse e um que vai falar, beleza, isso daqui tá top, vamos embora, né? Que é o UX Design. Então, para todos esses profissionais, o mercado está muito aquecido, porque a gente está vivendo um boom de tecnologia no Brasil, na verdade já faz um tempo, mas para essa área agora que está todo mundo falando de aplicativo, de interface, não sei o quê, então a gente vive um bom momento de mercado, sobretudo o que eu faço, né, UX Writing, que é super novo, quando eu falo super novo, tem 2 anos só que começou um movimento forte desses profissionais, então o mercado assedia muito, e é uma área que eu recomendo que todo mundo passe a olhar, porque por ser o início está muito promissora, né? A gente tem um campo muito vasto de atuação. Vai ganhar quem falar mais a língua do público, né? Exatamente. Quem for de maior facilidade, né? Que legal, Nath. E teve um outro negócio muito bacana que eu acompanhei de você também, que você participou uma vez de uma live de um grupo de meninas do UX, né? Eu assisti uma live sua desse grupo. E como é esse movimento? As meninas no User Experience, como é que é isso? Exatamente. Eu consegui, uma vez que eu identifiquei o que era o UX, né? Eu não sabia, eu descobri recentemente. Coincidentemente, foi quando eu iniciei a pós.
E eu conheci o que era o UX através desse grupo, né? Chama UXMP, que é o UX para Minas Pretas. E esse é um movimento que foi criado por uma amiga minha, a Karen, que ela não se sentia contemplada, né, nas empresas em que ela trabalhava. Ela se sentia muito sozinha, né, por ser uma mulher preta e tudo mais. A gente tem algumas questões ali no mercado de trabalho. E aí ela começou a sentir muita falta de ver pessoas iguais a ela, né, com vivências parecidas com a dela. Então a gente traz muita coisa da nossa bagagem para o nosso trabalho. Então, falando um pouco especificamente de mim, eu venho num contexto completamente parecido com o dos entregadores, por exemplo, em questão de local onde você mora, de realidade, de rotina e tudo mais. Então, tem várias coisas que eu consigo trazer para a discussão que quem, sei lá, é o gerente da empresa não enxerga porque não viveu aquilo. E tudo bem também, só que são visões diferentes. Então, a Karen tinha muito isso e ela fundou um movimento, né? E esse movimento, que é o XMP, ele ajuda outras meninas iguais a Karen e a mim a entrarem no mercado de trabalho como UX designers. E aí, esse movimento oferece bolsas, oferece vagas lá no grupo, a gente troca vaga, troca experiência, conversa, desabafa, enfim. É um grupo muito grande, hoje tem mais de 15 mil pessoas, né? Mais de 15 mil seguidoras aí, que está tendo a oportunidade de crescer na carreira, né? De entrar no mercado com esse apoio. Inclusive, é o meu caso, eu ganhei bolsa no grupo, eu pude trocar com outras profissionais que já são mais avançadas nessa área, né? E dessa forma eu consegui fazer a minha transição de carreira. Sensacional. E quem quiser seguir, segue aonde eles? Em qualquer rede social, estão em tudo, estão no É LinkedIn, UX? é o XMP. Legal. O E aí, galera? XMP. Sensacional. Aí Nath, elas estão nas redes sociais. lindo, lindo. Eu fiz questão de trazer esse assunto aqui porque eu fiquei impressionado realmente com aquela sua live lá, foi muito legal também. Um movimento muito legal. A gente precisa de mais pessoas. Assim, parabéns mesmo. E, Nath, antes da gente abrir para as perguntas, aí dá uma dica, uma mensagenzinha para a galerinha, que boa parte dos que estão aí já estão lá com a gente no Senac. Eu acho que alguns estão pensando em entrar. Larga, deixa aí para essa galera aí. O que você falaria? Olha, eu acho que na verdade, mesmo para as pessoas que não estão considerando entrar agora, tá? Todo mundo aqui vai se deparar com essa situação em algum momento, né? O mundo que a gente está vivendo, ele muda muito rápido e a gente vai ter que se adaptar, fato. A gente vai continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito para sempre. Então, todo mundo está envolto com tecnologia, eu garanto, nem que seja para abrir o WhatsApp, as redes sociais, e é importante você entender minimamente ali o que está por trás disso, tá? Então, para quem quer adentrar a área, eu digo vá a fundo, use todas as ferramentas que você tem, Google, networking, escolha qual forma você gosta de aprender. Essa é a dica que eu dou, assim. Como você gosta de aprender? Você gosta de ouvir podcast? Você gosta de assistir vídeo no YouTube? Você gosta de observar o que as pessoas estão fazendo? Você quer procurar alguém na área? Vai lá no LinkedIn, procura alguém que se dispõe a conversar com você, né? O primeiro passo é como você gostaria de aprender, se você quer entrar na área. Se você tá só de curioso, curiosa, você está certo, é importante entender o que está por trás dos produtos que a gente usa, o que está por trás das redes sociais que a gente gosta de compartilhar as coisas lá. Então, tem para todos os públicos e já pensa também que a sua profissão vai ser afetada, como a de todo mundo, tá? Todo mundo vai precisar mudar, vai precisar se adequar aos tempos em que está vivendo. Sensacional, Nath. Obrigado. Aí agradecimento, mas não fim. Obrigado você estar aqui com a gente, obrigado por você ter aceitado. Foi momento nenhum, você nem pensou duas vezes. Né? A Nath, aí, desde quando eu vi essa live dela, né, no outro grupo, eu achei que ela tinha esse potencial, e eu até estava conversando com ela, tem o potencial de um dia estar dando aula com a gente aí, porque tem um potencial didático e experiência muito legal. E vamos aproveitar agora essa experiência, e essa vivência no iFood, aí vamos abrir para perguntas aí da galera aí, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone, a hora é agora, hein? Vamos aproveitar que a fera está aqui com a gente.
Vamos lá, quem começa? Um de cada vez. Sem empurrar. Vou ficar de olho aqui. Alguém quer saber um pouquinho sobre essa realidade do User Experience? Alguém quer falar? Ó, chegando a professora Paula aí, abrindo câmera aí, ó, fera. Vamos começar, né, gente? Olá, pessoal, boa noite a todos e todas. Boa noite. Nath, que linda, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua generosidade em trocar aqui conosco, com o André. A Nath é essa menina linda, gente, que desde o primeiro dia de aula na pós, ela já chegou encantando, mostrando a que veio. E Imagina. sempre com muito carisma, mas muita determinação, né, Nath? Eu acho que você é uma grande mulher, uma guerreira, uma batalhadora, que hoje tem um domínio técnico, né, André? Assim, maravilhoso, a ponto do André falar assim, nossa, ela se formou agora, eu já quero trazer ela como professora, como participar de uma live com ela, né? Porque isso também acaba sendo um treinamento, né? Um exercício. Então, muito bom. E tive a oportunidade de estar mais à frente com a Nathalie, né, em 2 trabalhos, mas um foi realmente encantador, eu gostaria que ela compartilhasse um pouco, e é um pouco assim, a minha pergunta foge um pouco dessa questão do User Experience, mas a gente fez um trabalho, né, com a comunidade de Osasco muito legal, com o movimento de economia solidária. E são empreendimentos sociais que se articulam em feiras, em eventos, para geração de renda para venda, e com a pandemia, esse pessoal que vende nas feiras deixou de vender. E eles bateram na nossa porta e pediram ajuda para a criação, né, de uma marca, de uma estrutura, de um movimento digital que não existia, né, dentro desse coletivo que chama Trilha Orgânica. E aí a gente dividiu a sala em grupos, né? E cada grupo foi responsável de criar uma marca, né? Criar todo um branding, todo um posicionamento aí para esse movimento. E o grupo da Nathalie, assim, eles fizeram... Encantou, assim, eles construíram todo um trabalho, né, muito legal. E a Fabiana também tá aí, ó. A Fabiana também tá aí, que legal, Fabi. Tô aqui. Muito bom. Time de fera, abre a câmera, então. E foi interessante porque a gente conseguiu trazer um exercício prático, né, de uma demanda de mercado. Então, eu queria ouvir como é que foi essa experiência e o que você acha sobre esse processo de ensino e aprendizagem por meio de projetos reais. Não só esse, mas até o próprio TCC, que vocês também criaram, né, uma proposta digital para pessoas com deficiência, então, olhando para essa questão da acessibilidade, da diversidade, olhando outros públicos que às vezes não são olhados, né, então... esse trabalho, né, após a nossa estratégia, né, acho que de ensino e aprendizagem, como é que foi isso para vocês? O que você acha dessa proposta de metodologia, né, na educação, na pós-graduação em marketing digital no Senac? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente essas experiências e saber a sua opinião e a da Fabi também depois. O plot twist dessa resposta é que você falou que talvez não tenha nada a ver com User Experience, e teve, né? Teve demais a ver, assim, com isso também. Porque o trabalho começou na pesquisa, né? Identificar quem que é o público e a gente teve a oportunidade de conversar em aula, né? A gente, quando eu falo nós do grupo, a sala inteira e junto a vocês, professores, a gente teve a possibilidade de perguntar várias coisas, a gente teve a possibilidade de entrevistar, né, as nossas usuárias lá na aula e depois também, né, de forma privada, fazer algumas perguntas mais específicas. Então, tem tudo a ver com User Experience. E, inclusive, eu acho que esse é o segredo para entregar resultados muito próximos do que o cliente quer, né? E ter essa prática da mesma forma como a gente teria no mercado, né? A mesma forma que eu tenho no meu dia a dia de trabalho, é o diferencial, assim, é algo que você pode... Só que
além do diferencial, você tem a oportunidade de testar e errar, e ficar à vontade para corrigir, enfim, não existe uma pressão de que você precisa, né, entregar aquilo. Então, para mim, foi bem interessante do ponto de vista que você podia praticar, você podia... E foi gostoso também, né? Porque eu pude testar algumas coisas que eu estava ali guardada, né? Que eu tinha deixado ali guardada, eu pude testar, né? Nesse momento de entrevistar quem eram as usuárias, conhecer um pouco mais sobre o que elas faziam, né? Perguntar e ver, observar o comportamento delas na frente da sala e depois só a gente ali, né? Que elas se sentiam mais à vontade de falar outras coisas, respondiam de forma muito mais fluida, né? Então, foi bem interessante nesse ponto de vista. Ainda juntou uma equipe multidisciplinar, a Nath lá no UX. Eu tive muita sorte, eu tenho que falar isso, porque tem eu uma tive agência aí pra muita galera sorte, que porque... conhece. Quem não conhece a outra moça aí de óculos aí, dona Fabiana, aí também, que é dona de uma agência aí também, super competente. Juntou esse time, mais a Isa, foi a Isa, eu acho, né? Fizeram um trabalho assim, a Isa que tem uma experiência da área comercial fenomenal, também é acadêmica, né? Então juntou time de Dream Team, né, Paula? Não tinha como dar errado, né? Com essas duas, nossa, foi muito fácil. Foi bem legal esse trabalho, assim, acho que essa história de hands-on mesmo, assim, de mão na massa, é muito importante para o aprendizado do aluno, né? Porque a gente tem que fazer, a gente aprende fazendo. Errando ou não, a gente tem a mentoria aí, os professores nos ajudando, nos dando diretrizes, mas a hora que você senta e vai fazer, a gente reunia o grupo, a gente sentava e fazia nossos brainstorms e as nossas provocações e vamos por esse caminho, vamos por aquele, o que você acha? E aí a hora que a gente viu tudo se encaixando, foi muito bacana, né? Que as coisas, e quanto mais se encaixava, mais a gente queria fazer diferente, mais a gente queria fazer de novo. Então, foi bem legal. Então, assim, essa história de um projeto real, cliente real, né? Um case de verdade, eu acho que acredito, André, acredito que é o melhor caminho para o aprendizado em si. Gente, não tem como você dar uma aula para pessoa assim, você só aprende. Isso eu falo da minha parte, eu só aprendi. Acho que é inacreditável como é legal essa convivência da pós, porque, cara, você não está dando aula, você está trocando experiência. O trabalho de vocês foi uma verdadeira aula, os dois, né? O trabalho que fez com a comunidade da Trilha Orgânica, o trabalho de conclusão de curso, que foi um aplicativo fenomenal, totalmente user experience, totalmente empático, né? Um projeto fenomenal que eu acho que vale a pena estar disponível, né, Paula, já na biblioteca do Senac lá, quando voltarmos, né? Quem quiser dar uma lidinha, né? O trabalho delas é um dos que vai estar disponíveis lá. Vale muito a pena conferir, porque foi fantástico, fantástico. Obrigado, Paula, pela pergunta. E aí, gente, vamos aproveitar o momento, hein? Quiser saber um pouco mais sobre essas profissões, agora temos não só a expert em UX, mas agora uma dona de agência aí, hein? Então tem aí duas feras aí para responder dúvida de vocês que estão aí fazendo após ou que estão pensando em fazer após. A hora é agora. Vamos perguntar. Tem gente aí com trabalho para entregar. A turma que acabou de entrar em gestão da comunicação e mídias digitais. Quem quiser se apresentar aqui para as meninas, contar também um pouquinho. Até perguntar, de repente, como eu faço para trabalhar, qual dica para eu me recolocar no mercado, é uma pergunta também válida. Tem analisa de gestão de pessoas, tá? A galera toda Fernanda também. Nosso querido Patrick é da mesma turma das meninas, tá aí. Oi, boa noite, boa noite, estão ouvindo? Estamos ouvindo. Quiser, pode abrir a câmera. Aí, oi, Lari. Não, câmera. Boa noite, pessoal. Nós somos bem tímidos. Não. Câmera já é demais, né? Mas pode falar no microfone, que ninguém vai julgar, não. Eu vi os O que eu queria perguntar para a Nathalie era mais assim, como que ela lida com essa situação de, por exemplo, se não tivesse a pandemia, mesmo assim a gente tem que se adaptar, né, no meio digital. Como que ela vê isso? Assim, tipo, a maior dica dela foi assim, de você se reinventar, né, se adaptar nesse meio, considerar todas as questões do que você for fazer. Mas aí, tipo, como seria se não fosse a pandemia, mas mesmo assim nessa adaptação, se não fosse tipo essa coisa mais... Uma ótima pergunta, Lari.
Na verdade, eu acredito que a pandemia acelerou um processo que ia acontecer daqui 5 anos, sabe? Mas ainda assim, 5 anos não é nada perto do tanto que a gente vai viver ainda, né? A gente tem uma expectativa de vida muito maior, então provavelmente a gente ia ter que lidar com essa questão, só que daqui 5 anos. Então, a pandemia veio, acelerou esse processo, só que nada muda, tá? Eu não enxergo que a gente teria alguma diferença sem pandemia nessa questão, né? Agora é mais urgente ainda, né? É mais urgente que a gente se integre, que a gente tenha alguma noção, que a gente pare de achar que aquilo não é para nós. Não, isso não é para mim, eu não quero. Sabe aquele modo de pensar, Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou crescer e morrer assim? Então, isso não existe mais. O mundo de hoje não permite que a gente viva desse jeito, senão a discussão do homem e do robô, que a humanidade vai ficar obsoleta. Isso pode acontecer agora, se você ficar à margem da tecnologia. Você vai ser obsoleto. Então, as únicas pessoas hoje, tá? É um pensamento meu. Assim, as únicas pessoas que, de fato, têm uma justificativa para ficar obsoleta de tecnologia são as pessoas que lidam com questões mais sérias, fome, com a miséria que tem no nosso país, mas que é um recorte aí que a gente faz muito importante. A gente precisa levar comida, educação, tecnologia para essas pessoas também, mas apenas elas que precisam se preocupar com coisas maiores. Agora, se você é uma pessoa que tem acesso, que está presente, que quer olhar para o mercado, que quer olhar para o mundo, não só para o mercado, muito além, para algo muito além da sua carreira e sim sua visão de mundo. A minha profissão permite que eu lide melhor com os seres humanos, que eu entenda melhor a sociedade, que eu entenda melhor várias coisas e não só o meu trabalho, e não só a tecnologia. Então, ela abre portas e quem não se adaptar, infelizmente, acaba obsoleto antes dos robôs, antes dos carros voadores e tudo mais. Sim, eu super concordo. Não sei se você já falou sobre isso, mas então fala uma desvantagem, que você falou super assim, que a gente tem que estar acessível, tem que estar online, Fala uma desvantagem agora de estar muito online, assim, que você acha? De estar muito conectado, assim, com a tecnologia. Olha, se eu for levar em consideração, existem vários aspectos, né? Eu acho que quando você está muito conectado, tem duas coisas. A primeira delas depende do que aqui você está conectado, né? Sim. Então, você tem uma plataforma incrível que é a internet, que te dá acesso a várias coisas, né? Conhecimento, ou às vezes só para cuidar da vida dos outros mesmo, né? Mas o que você tem que se ligar é a profundidade daquilo que você está fazendo, daquilo que você quer, né? Não adianta estar na internet sem prestar atenção naquilo que você está consumindo, ou naquilo que você mostra para as pessoas também, né? No que você está compartilhando, né? Então, acho que uma desvantagem disso é você não saber, você não ter uma curadoria do que você mostra para as pessoas e do que você consome também. Maravilhosa, beleza. Obrigada e parabéns. Valeu, Lari. Muito bom saber que, né, passou uma pessoa incrível dessa no curso e a gente está passando por ele agora também, fica até. Vai estar lá juntinho, viu? Maravilhosa. Obrigada, parabéns. Obrigado, viu, Lari? Oi. Quem é? Deixa eu ver. A Graene. Eu me chamo Agraene, mas eu não vou mostrar meu rosto. Tudo bem. Acabei de hidratar meu cabelo, tô com a toalha na cabeça. Ai, amo. Mas assim que a oportunidade, eu mostro uma foto. Olha, deixa eu te falar. Eu amo o mundo da tecnologia. Eu acho que eu nasci para fazer isso. Mas o que acontece? Só que eu conheci a empresa que você trabalha, o iFood, durante a pandemia, porque eu comecei a observar como essa empresa crescia durante a pandemia e como ela foi útil para a população no momento que o mundo se encontrava, né? Porque até piloto de avião foi trabalhar no iFood quando não tinha emprego, não tinha voo para poder fazer, então foi trabalhar no iFood, né? Uhum. Tipo, deu muitas oportunidades, gerou muitos empregos. Foi super sensacional. Várias empresas que iam falir conseguiu se salvar por causa dessas empresas como o iFood.
como a iFood e as outras que você acabou de falar aí. Mas eu queria saber, é muito difícil para a gente conseguir trabalhar nessas empresas? Como faz para poder, assim, como foi o processo seletivo? Tá, Agra, tudo é difícil, tá? Tudo é difícil. Eu não sou a pessoa otimista, eu não sou, de fato, eu não sou aquela pessoa que fala, acredito em você, que você vai conseguir, piriri pororó. Eu odeio esse tipo de resposta, eu acho muito vaga, e eu odeio esse tipo de vida também, mas isso pra mim, tá? O que eu posso te dizer tudo é difícil, nada na vida é fácil, nenhuma escolha. Você está aqui é difícil, não foi fácil. Eu garanto que você podia estar fazendo 1000 coisas aí que você gosta, podia estar no Instagram lá vendo dancinha no TikTok, mas você está aqui. Foi uma decisão, você abriu mão de outra coisa para fazer. A mesma coisa é um processo seletivo numa empresa grande. Não é fácil, eu não vou dizer para você que foi fácil, foi muito difícil. Eu passei por 1 ano e meio de tentativas, não só no iFood, mas de tentativas para migrar de área, né? Eu tomei muitas nãos, muita porta na cara, e o que eu fiz foi pedir resposta, né? Primeiro, contar com o apoio mútuo das pessoas. Então, eu tinha o grupo que eu falei, né? O XMP, que é um grupo de mulheres. Então, eu me sentia muito à vontade de contar as minhas frustrações, falar, gente, eu tomei outro não, né? E aí eu pedi para as pessoas falar o porquê que eu tomei um não, por que a pessoa não me aceitou na empresa dela. Algumas pessoas falavam, olha, você não está preparada ainda, você precisa conhecer mais de pesquisa, você precisa conhecer mais de outras coisas aqui, e infelizmente você não está preparada. Eu recebi esse tipo de resposta, às vezes eu não recebia, e bola para frente. Acho que não é simples, eu não vou falar para você que é simples, porque não é, mas você precisa começar. Se você quer, você precisa começar de algum lugar, né? Então, você precisa definir por onde você quer começar. Quando eu quis migrar de área para o UX, eu não sabia o que eu ia fazer, né? O que eu fiz para decidir? Eu sempre trabalhei com escrita, né? Com produção de conteúdo e tudo mais. Obviamente, a escrita ia ser mais fácil para mim, porque já é algo que eu gosto de fazer. Então, o que eu fiz? Eu já sei muito de escrita. Eu vou aprender outra coisa que está relacionada. Então, eu fui entender o que era o UX e eu fui começando por coisas que são parecidas com aquilo que eu faço. Então, pesquisa é algo muito parecido. Eu precisava fazer uma pesquisa prévia ali, uma curadoria de conteúdo para poder escrever. Então, pesquisa é algo que eu já fazia. E aí eu fui pesquisar como seria isso aplicado ao UX. Então, eu fui começando por coisas que eu gosto de fazer. Eu sou da área de RH. RH trabalha muito com modelo mental, né? Das pessoas com psicologia. A gente usa isso, a gente usa psicologia em pesquisa, a gente usa psicologia em UX também, né? Como as pessoas tomam as decisões. Então, provavelmente para o profissional de RH vai ser muito simples começar por isso também. Então, comece por aquilo que você gosta. E aí você vai escalando, vai para coisas mais difíceis. Mas não é fácil e você precisa contar com a rede de apoio. Então, vai pesquisar grupos que falam sobre o UX, na internet tem um monte, ou grupos que falam sobre tecnologia, vai assistir vídeo, vai procurar profissionais no LinkedIn, é uma rede vasta, tem bastante gente. Procura pessoas que trabalham no iFood, na área que você gostaria de entrar, fala, como que é trabalhar aí? Eu garanto, nossa, lá tem um monte de gente que é super legal, ninguém vai deixar de te responder, a não ser que a caixa esteja cheia, mas tenta outro até conseguir. Então, eu fui uma pessoa muito insistente. Nesse um ano e meio que eu tentei entrar numa empresa grande, eu mandei, acho que facilmente, mais de 500 currículos. Eu enviava, eu via o e-mail da pessoa no LinkedIn, enviava direto para a caixa dela. Às vezes me respondiam, às vezes não. Eu já consegui ir em entrevistas fazendo isso. O meu emprego no iFood eu consegui dessa forma. Eu enviei o e-mail direto para o gestor e ele respondeu. E ele falou, a vaga não está aberta agora, mas segura aí que quando tiver, eu te falo. Então, é tudo, nada é fácil, é difícil, mas você precisa começar. Muito obrigada pela sua resposta. Realmente, eu acho que me falta um pouco de ousadia, mas eu vou fazer o que você falou, vou ser mais cara de pau. Eu estou treinando para ser cara de pau, mas ainda não consigo ser tanto assim. E precisa, porque falando do meu contexto, lá a gente fala bastante, a gente precisa falar. Então, agora no contexto online,
eu preciso apresentar coisas, eu preciso falar o que eu estou fazendo. Já começa por falar o que você está fazendo. Então, o iFood, ele trabalha com um modelo de trabalho, a gente trabalha com metodologia ágil, que, resumidamente, tem várias coisas dentro dessa metodologia, tá? Mas todo dia a gente se reúne para falar tudo que a gente está fazendo para a nossa equipe, porque todo mundo precisa saber para estar alinhado ali dos projetos que a gente está tocando. Então, só isso aí, imagina, você que é tímida, a pessoa que é tímida, ela morre de vergonha, mas ela precisa fazer, porque é para o bem da equipe. Então, assim, só aí já é o indicativo de que se você tem dificuldades com isso, você precisa trabalhar, e o melhor jeito de fazer isso é correndo atrás do seu emprego, que é um motivo maior do que isso, que conseguir um emprego. Então, precisa ser cara de pau. Sensacional. E é muito legal isso que a Nathalie está falando. O Patrick aí, nosso querido Patrick aí vai falar. Entre aí, Patrick. Fica à vontade, fale aí. Blogueirinho, ó, nosso blogueirinho. Oi, gente. Boa noite para vocês aí. Aproveitando aí, acho que a deixa da Nath, sobre timidez. Nossa, acho que a Graene, né, que tinha comentado, olha, eu era super tímido, de verdade. Às vezes você tem que meter as caras mesmo, né? Igual que eu no caso, eu atuo tanto direto e indiretamente um pouco com o X, né? Eu fico na outra ponta, Nath. Fico na ponte onde Patrick é dev, o Patrick é a pessoa que vira e fala para mim, olha, isso daí que você quer fazer não vai dar, não vai dar. Então, é igual, a gente tem todo um refinamento, né, onde tem o pessoal de UX, né, eu fico na outra ponta. Hoje eu tô atuando mais na parte da experiência, né, tipo assim, eles implementam o UX e eu venho e testo. Então, eu tenho toda aquela categoria de testar, tipo assim, antes do usuário final, né, então, assim, tem um aplicativo do iFood, um exemplo, né, aí antes de ele ir para o mercado, ou até mesmo uma atualização, a gente mexe, né, e faz todo um cenário, pensa em diversos cenários que o usuário ele possa percorrer, entendeu? Várias possibilidades que talvez não seja uma experiência muito boa, ou até pontos a melhorar, entendeu? Hoje mesmo, só por um exemplo, né, eu atuo prestando serviço para o Bradesco, né, então, assim, eu já participei de projetos como o Pix desde o início, então, antes de o pessoal que tem aí conta Bradesca aí, usa o Pix, pode ter noção aqui que a gente fez um monte de refinamento com o pessoal de UX e eu testando aqui, ó, rodando a noite, igual, eu acho que na época que eu estava fazendo a pós, a gente estava correndo para colocar isso aí, assim, para funcionar, e graças a Deus aí funciona muito bem, e acho que diversas empresas, né, até pequenos negócios, hoje estão aproveitando de uma forma totalmente diferente, né? Salvou muita gente, né? Que tanto gente pequenos negócios, né? Tantas empresas, né? E pessoas, às vezes, no particular, conseguem utilizar de uma forma muito bom isso daí, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que meter as caras mesmo. Eu mesmo, eu adorei o curso da pós-graduação, agregou muito para mim. Hoje eu tenho uma forma de pensar totalmente diferente, né? Como eu tô meio que assim, entre testando, né? Aplicativo, junto com dev, pessoal de UX, eu tô nessa linha, né? Eu tô querendo mais para frente, né? Gostei tanto na linha de UX que eu tô querendo migrar, né? Sair Olha aí, vamos ter que conversar. E não foi mais o de UX, né? Mas é isso, gente. Eu acho que vale a pena, a gente tem que meter as caras mesmo. É uma coisa bacana. A tecnologia tá aí. Todo dia tá vindo alguma coisa diferente. Eu todo dia sempre vejo coisa nova, estou sendo bombardeado, então sempre tem que ficar atualizado, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Atualizado é a melhor coisa, né? Então, assim, eu de vez em quando faço isso mesmo, chego até no iFood mesmo, tem até um amigo meu que até recentemente saiu aqui do projeto aqui, foi pro iFood, ó. Aí, de vez em quando a gente troca figurinha, né? Eu falei assim, ó, ele falou assim, um dia você vai vir aqui pro iFood. Eu falei, opa, Deus te ouça. Logo menos, né? Porque, assim, é bem dinâmico, a gente conhece muita gente. Então, de vez em quando eu venho em algumas empresas, pessoas, assim, igual de UX, né? Eu venho pesquisar aí como que é, entendeu? Vocês que estão fazendo conteúdo, iniciando aqui, eu participo de
até no Instagram, eu participo de alguns grupos, né, para entender mais, né, porque eu mesmo quero migrar, assim, de fato, né, para essa parte, né, eu tô, assim, aprendendo um pouco, né, estou até procurando cursos até na área, assim, coisas que me deem informação para que eu consiga, né, tá fazendo um portfólio legal e tudo mais, né, quem sabe mais à frente estou aí nessa área mais ativamente, né. Então é isso, gente. Acho super bacana e válido tudo que foi falado aqui, né? São ótimos professores aí, o André, a Paula, a Nath aqui também, a Fabi. Então, assim, aprendi muito. Foi vasto o conhecimento que todos eles puderam passar para a gente, entendeu? E hoje a gente está aplicando, seja de uma forma ativa ou talvez um pouco mais em cima, né? Mas isso contribuiu bastante aí com o curso. Eu estou super feliz e super realizado, sabe? Isso tá me abrindo portas, assim, tá me abrindo tudo, o mundo, né? Foi isso que faltava para eu me conectar de uma forma mais ativa. Então é isso, gente. Legal, Patrick. Muito legal ver isso de você. E tanto o Patrick, pessoal, quanto a Nathalie, quanto a Fabiana, nós que somos professores, a gente tem a grata missão de compartilhar conhecimentos, mas a gente tem essa oportunidade de conhecer pessoas fantásticas e a gente acaba desenvolvendo um pouquinho, né, a questão da observação, né? E você observa que o Patrick sempre foi um cara muito aplicado, né? Então, né, você vê, está aqui nesse momento, é um cara que ele perguntava, ele ia, e a turma ali da frente, né, querer dizer, não, mas assim, tanto ele quanto a Nathalie sentava ali, cara, na frente ali, cara, quero saber o que é isso. O Patrick terminava a aula, puxa, vamos falar mais sobre isso, vamos falar mais sobre isso. Então, o interesse das pessoas, né, a gente ainda estava no presencial, que era maravilhoso, essa turma não deixava nenhum professor, eu tinha que ir lá tirar o professor, que dava 10h40, o professor estava lá na mesa com eles lá, era fenomenal e sempre questionador e sempre querendo mais. Tem um episódio muito engraçado que por a gente ser coordenador, nós damos sempre a primeira disciplina. E eu tive a sorte de dar a primeira disciplina dessa turma, Fundamento do Ambiente Digital. E eu lembro que tinha um cliente meu, um parceiro, que estava procurando um redator, e eu soube que a Nathalie era redatora. E eu falei, Nathalie, manda o teu currículo aí que eu vou mandar para esse cara. Uma semana depois, professor, você mandou nada, ninguém me ligou até agora, você tá falando nada aí? Tanto que era a vontade dela. Eu tenho uma história muito engraçada sobre isso também. Não sobre isso especificamente, mas sobre ser cara de pau. Eu vou contar uma história que, para mim, foi algo tão besta, e olha como marcou a pessoa. Eu fiz um curso de UX Writing, uma professora que era especialista de UX do Brasil. Hoje ela é gerente de UX no Nubank. Chris Luckner, o nome dela. E ela era professora desse curso. E eu cheguei atrasada no dia da aula dela, porque era na Paulista e era domingo. E aí eu morava muito longe e tudo mais. E aí eu cheguei atrasada, falei, desculpa, professor. E aí você chega atrasada, já fica com a cara marcada, né? Eu falei, eu preciso recompensar isso. Eu fiquei pensando, né, como que eu ia recompensar esse atraso. Aí teve a apresentação, né, da turma, né, todo mundo se apresentar. O que eu fiz? Além de me oferecer para ir primeiro, né, porque tava aquele clima, domingo, 9h da manhã, muito cedo. Na hora que ela falou, gente, quem que vai começar se apresentando? Ninguém se prontificou, tipo, um silêncio. Aí eu falei, eu vou primeiro, né, eu preciso recompensar. Além de ir primeiro, eu fiquei em pé. Eu falei, vou ficar em pé e vou me apresentar em pé, porque era uma roda e tinha uma galera sentada. Eu falei, vou ficar em pé. Fui lá, levantei, eu apresentei, meu nome é Nathalie, não sei o quê. Falei um monte de coisa sem ela passar o roteiro, né? Mas fui lá, levantei e fiquei em pé. Beleza, isso foi suficiente. Passou o curso e tal, não sei o quê. Essa mulher, hoje eu participo do grupo de UX Writing, né? Tudo começou lá nesse curso e tudo mais. Hoje existe um grupo com os profissionais de UX do Brasil. São tão poucos que a gente consegue se reunir num grupo. Então, pra vocês verem como está começando agora. E essa mulher está no grupo. Um belo dia, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Nathalie, eu tô com uma vaga aqui no Nubank para UX Writing, eu queria que você entrevistar você, porque eu gostei muito de você. Como você sabe meu nome, como você tem o meu número, e como você fala que você gostou de mim, se eu acho que você nem lembra de mim? Ela falou, no dia lá do curso tal, no ano tal, você me marcou porque você levantou para se apresentar. Ou seja, uma atitude
idiota, que eu nem lembrava mais, né? Que eu fiz para me compensar ali no momento. Isso marcou ela e ela lembrou de mim. Ela me chamou trabalhando no Nubank, tipo, para mim, assim, eu fiquei chocada. Então, assim, numa dessas, olha o tanto de oportunidade que a gente tá perdendo por ficar calado. Eu sou a pessoa que fala, cara, nunca entre e saia de um lugar calado. Fale, dê a sua opinião. Mesmo que seja uma bosta, mas fale. Sensacional. Você vê, tem 2 anos eu não esqueço disso que você falou. E uma semana depois, professor, você não mandou meu currículo para ninguém, né? Que você mandou nada. Eu falei, eu lembrei disso, eu nem lembrava mais que eu tinha falado isso para você. Na primeira semana de aula. Exato. Do mesmo jeito que eu não lembrava que eu tinha feito isso. Quer dizer, eu lembrava, assim, porque eu me atrasei naquele dia, né? Para mim foi constrangedor chegar atrasada. Então, assim, nessa de querer me recompensar, eu falei, vou levantar e vou mostrar que eu tô comprometida aqui com a aula da professora. E, cara, olha só, a mulher, eu encontrei com ela, hoje em dia a gente troca o WhatsApp, ela é referência de UX Writing no Brasil, é a primeira, entendeu? Fundou comunidade e tudo mais. E ela é gerente, tudo bem. Então, assim, uma atitude besta, eu nem pensei, entendeu? E deu super certo. Então... E era a turma da grade ali, a Nathalie, Patrick ficava ali, logo ali na frente, a Fabiana, né? Porque tinham sede de estar compartilhando, de aprender ali, né, cara? E aí você percebe que é onde a diferença faz o mercado de trabalho também, né, pessoal? Então, essa sacada aí, para mim, foi a grande do dia. E Nathalie e Patrick aí, mandando ver, me enchendo de orgulho. Levando o nome Senac Osasco aí, ó. Sensacional. E aí, galera, perguntas aí, ó. Agora temos 2 feras aí no painel. Perguntas aí, galera. Todo mundo tímido, olha. Nem a Nathalie falando, o pessoal não deixou de ficar tímido. Olha, vocês estão com a galera aí, ó. Trabalha no iFood, trabalha no Bradesco, galera. Olha aí, momento de perguntar aí, ó. Ó, vou dar-lhe 1, dar-lhe 2 e dar-lhe 3, hein? Ninguém quer falar, não? Ninguém quer falar, não? Todo mundo com vergonha, gente. Eu só tenho a agradecer mesmo. Ficamos aí quase 2 horas batendo esse nosso papo maravilhoso. Queria agradecer, um papo previsto aí para 50, 60 minutos. E estamos aí há quase 120 minutos aí batendo esse papo. Né? A Patrick aí surpreendeu a gente aí chegando com tudo fera demais. A galera da tela preta aí tá vindo para o UX. Nathalie, não tem nem palavras para te agradecer. Eu acredito que esse é o primeiro encontro acadêmico aí de muitos aí. Ainda vou mudar a sua ideia, você vai vir para o mestrado junto aí, vamos seguir em frente, deixa comigo, ainda vou te convencer. Fizeram isso comigo, vou fazer também com você. Você ainda vai estar lá desenvolvendo uma ideia sua aí, mudando o mundo aí com as suas ideias. Patrick também daqui a pouco está no UX aí com a gente, enquanto isso está lá na tela preta mandando ver. A Fabi, ela me mandou um WhatsApp, ela precisou sair lá para cuidar dos filhos lá, então ela precisou dar uma saidinha, mas já deixando registrado agradecimento à Fabi, aos alunos de gestão de negócios, gestão estratégica de pessoas e de gestão de comunicação das mídias digitais que estão aqui, a Graene, a Ana Paula, a Fernanda, a Mariana Lisa, o próprio Patrick está com a gente aí, a Graene, a Tayane, que estava aí com a gente aí também. Né? Obrigado por vocês terem passado esse momento com a gente. E deixando aí, a professora Paula, daqui a pouco ela vai puxar minha orelha, deixando aí registrado que estão abertas as inscrições. Vocês curtiram essa galera aí? Quem estiver assistindo aí, mesmo que seja gravação, estão abertas as inscrições para o 2º semestre, Marketing Digital E-Commerce, SGI, Sistema de Gestão, Normas de Auditoria, Gestão de Projetos, uma série de cursos aí, né, professora Paula? Se quiser me completar aí, manda brasa. Uma série de cursos com inscrições abertas aí para Senac Osasco, a gente está com aulas aí em breve, começando aí em setembro, aí 2º semestre. Paula, quer falar alguma coisa? Lógico, não vou perder essa chance, né, André? Você abre assim, vou seguir as orientações da Nathalie, gente. Nunca entre muito ser calado. Exato. Lembrando que quem participou dessa live ou de outras que a gente tem feito, garante 20% de desconto no curso de pós. Então, amanhã a gente vai ter também um outro evento, inclusive, Nathalie, convidadíssimos todos, com a recruiter da Nubank. Ela era headhunter, trabalhou em várias empresas, na TwoGet e outras empresas na área de consultoria, recrutamento e seleção. E hoje é recruiter da Nubank e vai contar também um pouquinho de como que é trabalhar numa empresa de tecnologia, de como que são os processos de ingresso. Vai ser também bem interessante aí
são dicas muito focadas em carreira e empregabilidade nessa era digital. Então, estão todos super convidados. E é isso aí. Manda o link, eu não posso perder. Nubank, eu não posso perder. Não, e gente, dicas de aplicar, hein? Dicas de aplicar a dica amanhã. Já vai preparando a pergunta, já vai estudando o que você vai perguntar. Já estuda o que você vai perguntar, já tira a toalha do cabelo, entendeu? Porque hoje a gente não consegue levantar. Entendeu? A gente não consegue levantar para se apresentar, porque realmente isso é aquela questão, gente, da primeira impressão é a que fica. Olha como marca. Mas isso de marcar é tão interessante que eu não consigo lembrar agora, a gente fazia uma dinâmica na aula inaugural, ao vivo, gente, que era uma apresentação por imagem. Então, a gente coloca várias fotografias em sala de aula para a pessoa escolher uma foto, né, uma imagem e se apresentar. E eu lembro da Nathalie fazendo essa atividade, eu lembro que foto, mas eu lembro que a fala dela foi super interessante, ela trouxe uma questão da diversidade, da mulher negra. Eu acho que foi por aí a sua fala, Nathalie, se não me engano. Mas eu falei, nossa, olha que menina incrível. Já entra com a Márcia Malheiros também, que fala de identidade visual, né? De como Exatamente. De marca pessoal. Aí, ó, matéria da Márcia. Exatamente. Então, já se preparem aí para amanhã para pedir emprego, para pegar já contato, entendeu? Já adiciona as pessoas, ó. No post que eu fiz no LinkedIn essa semana passada, agora eu esqueci, eu já marquei as nossas palestrantes, então já adiciona elas, depois já manda mensagem. A mesma coisa, gente, adicionem a Nathalie no LinkedIn, o Patrick, a Fabi. Vamos fazer essa roda girar. Tenho vergonha de me perguntar coisas que vocês não quiseram ou não pensaram em perguntar aqui. Pode mandar lá também, esse é o momento. Estou super à disposição para ajudar. E é isso, gente, maravilha. Que delícia fazer essa live, né, com ex-alunos, alunos atuais, pessoas externas. Muito grande bom, gente, foi incrível. Grande fera lá nas orientações de TCC. Tivemos vários encontros, feras nas aulas aí, gente. E essa foi mais uma Senac Live. Amanhã tem mais Senac Live. Agradecer a todo mundo, vocês que estiveram aí com a gente quase 2 horas. A Nathalie, que se disponibilizou em momento nenhum, ela disse não. Na hora ela falou, estamos aí. E é o que eu falei, cara, essa menina ela ainda vai fazer um mestrado e vai estar dando aula pra gente aqui. Que pressão, André, acabei de terminar de estudar, não, chega. Patrick com certeza vai estar no UX, aí você vai fazer isso com o Patrick agora. Patrick, logo você vai estar no UX, essa corrente do bem ela vai perpetuando, cara, a gente replicar o que fizeram pela gente, essa turma fez muito por mim, me ensinou muito. As 2 turmas que estão aí hoje assistindo aí, de gestão de pessoas, gestão de comunicação das mídias digitais, com poucas aulas já me ensinaram, assim, absurdos também. Só tenho a agradecer. É o que eu falo, às vezes, com eles. Da aula é o tipo da profissão que eu saio 11h40 da noite lá de Osasco, né, no presencial, ainda ia para Guarulhos, e você sai falando assim, caramba, que legal, ainda ganho para isso, cara. É um negócio tão legal de você fazer que você ainda fala, cara, eu ainda ganho para fazer isso, cara. Então é fantástico. Queria agradecer a vocês e desejar a todos uma boa noite. Famoso fique em casa aí, preservem-se, para a gente logo estar em aulas presenciais na pós-graduação juntos. Obrigado, viu, gente? Gente, muito obrigada pela oportunidade. Um beijo, fiquem bem todos. Obrigado, gente. Obrigado mesmo pela presença aí, viu? Boa noite. Fica com Deus. Boa noite, gente. Parabéns. Foi ótimo.